Falando um pouco ainda, voltando sobre a questão ali do bolsonarismo, a gente tem visto algumas críticas, né, alfinetadas públicas entre o deputado federal Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. Como que o senhor tem visto esses embates aí dentro do campo político conservador? É uma briga de influencers e é uma briga de egos de pessoas que não têm convicção. Os Bolsonaro, eles se tornaram os donos da direita. A direita, quando as pessoas no Brasil confundem direita com família Bolsonaro. Mesmo quando a família Bolsonaro tem posições à esquerda ou quando vota com o PT. Por exemplo, os deputados bolsonaristas agora votaram favoráveis a botar para rodar no Congresso o 6x1, né, e o Vale Gás do Lula. Ou seja, eles votaram em políticas populistas de esquerda. 6x1, o fim da escala 6x1 no projeto da Erika Hilton. A Erika Hilton, que o Nicolas fica brigando, ele, olha lá, esquerda, não sei o que, beleza. O partido dele, eles votaram a favor da 6x1 e o Vale Gás, mesma coisa. Então, não é sobre programa, no fundo é sobre um bloco político que não gosta do PT. Nesse sentido, como não há programa, não há vinculação a um projeto sério, você fica tendo personalidades que aumentam de tamanho, diminuem de tamanho. O Nicolas é um que aumentou muito de tamanho. Ele é maior do que o Eduardo, do que o Flávio, que os demais. Só que o eleitor gosta dele e apoia ele conquanto ele esteja com os Bolsonaro. Então o Nicolas ele tem que ficar grande, só que ele tem que o tempo todo tem que abaixar a cabeça pros caras. Então ele abaixa a cabeça a qualquer momento, ele sempre briga, e o Nicolas nunca briga de frente. Você nunca vê o Nicolas tendo aquela briga de homem, do tipo, eu discordo da família Bolsonaro por isso, isso, isso e aquilo. Nunca é. É sempre, eu tô com eles, mas veja só. Qual é, cara? Vira homem. O Nicolas nunca discordou dos Bolsonaro quando os Bolsonaro acabaram com a Operação Lava Jato. Quando os Bolsonaro estavam votando a PEC da blindagem, ele nunca foi lá, olha, vou fazer um vídeo no fundo preto contra... Nunca. Sempre abaixou a cabeça pra todos os crimes. Quando tinha pastor fazendo negócio com barra de ouro dentro do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, o Nicolas estava quieto. Então ele nunca discordou frontalmente. O jogo do Nicolas é fingir que é amigo dos Bolsonaro enquanto ele se constrói. Ele é falso. Os Bolsonaro perceberam isso e estão apontando, fica na tua. Você cresceu puxando o nosso saco, então fica aí na tua. E aí eles ficam brigando, o Nicolas atua de maneira dissimulada, joga nos bastidores, tenta ferrar eles de canto. Esses atritos na avaliação do senhor é mais uma disputa, então, por liderança? Apenas isso, e ego e liderança. E não é uma disputa sobre programa ou sobre valores. Então, se fosse sobre valores, eles já estavam rompidos. Essa é a pergunta que eu deixo. Se fosse sobre valores, já estavam rompidos há muito tempo. É sobre espaço, liderança, poder, dinheiro. Recentemente, o governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, que também é pré-candidato à presidência, disse que ele é o único pré-candidato ali, com coragem para poder criticar o Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor recebeu essa declaração? Eu dou risada. Eu vi esse vídeo, o Zema é uma comédia nessa parte. Ele podia falar da parte completa dessa história que envolve STF e Banco Master, que ele estava entrando no contexto do Banco Master. Como, por exemplo, o fato do pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, ter doado pro Partido Novo nas eleições de 2022, né? Ele não, esses detalhes, não sei se ele teve coragem de falar isso. Eu já venho falando desse tema há mais tempo do que ele. Sou o único pré-candidato que botou o dedo na ferida e convocou manifestações, fui à frente do Banco Master, falo dos ministros do Supremo envolvidos e falo de todos os lados. Eu tô curioso pra ver o Zema também bater na parte da direita que entrou no escândalo do Banco Master. Eu gostaria de ver ele falar, por exemplo, da turma da Lagoinha, aqui, de Belo Horizonte, do senhor André Valadão, que tá envolvido até a tampa nisso. Eu queria ver ele falar de todos os aspectos, todos os elementos à direita do Banco Master. Por exemplo, sobre a decisão do João Roma, em 2022, que era um funcionário do governo Bolsonaro, que emitiu o decreto, uma MP, foi um MP ou um decreto, agora tem que levantar aqui, que permitiu, vamos dizer, o aumento daquelas operações de crédito, que foi uma medida populista do Bolsonaro, que beneficiou o Cred Sexta, que basicamente era o produto base do Banco Master. O Cred Sexta, para quem está nos ouvindo, é uma fraude de descontos em contas de beneficiários de Bolsa Família, de gente que recebia, funcionários públicos que recebiam cartão de vale alimentação. E aí era uma malandragem, o Cred Sexta era a base da primeira fraude do Vorcaro do Banco Master. A empresa do Zema, o Zema Crédito, lá, o grupo Zema de Crédito, também recebeu. Não tô falando que ele fazia fraude. Agora ele não vai comentar que, foi no governo do Bolsonaro que boa parte da mamata do Vorcaro rolou? Por que o Zema ele faz aquela coragem seletiva? Que é o que eu critico também na esquerda. A esquerda fica apontando os crimes, no caso do Banco Master, só os que envolvem a parte da direita. Por que a gente não fala que teve crime envolvendo todo mundo? Que o Ciro Nogueira, que estava no governo Bolsonaro, ele era o principal lobista do Daniel Vorcaro. Que ou a esquerda lembrar que o Lewandowski recebia dinheiro do Daniel Vorcaro, que o Guido Mantega tinha um contrato mensal de R$1 milhão com o Banco Master. Aí fica todo mundo assim surdo quando o problema é com eles próprios. Então,
Na boa, o Zema é só mais um cara seletivo. Eu respeitaria e a defenderia publicamente o Zema se ele tivesse batendo em todo mundo nessa história. Seja ecumênico, bata da esquerda à direita. Agora, só bater ali no STF, porque os Bolsonaro gostam de bater no STF, aí desculpa, não caio nessa. Falando sobre essa situação aí do Banco Master, como que o senhor avalia toda essa situação envolvendo o Banco Master, né, que tem sido associado aí a diferentes agentes políticos, né? O que esse caso, na avaliação do senhor, revela aí da relação entre o sistema financeiro e a política aí no Brasil? É exatamente isso, e é um escândalo mais ecumênico que a gente já teve, né? Tem Centrão, tem STF, tem deputado, tem senador, tem governadores, tem esquerda, tem direita, tem todo mundo. Tem influencer fitness, né? Essa é uma das partes mais engraçadas. Tem festas, vamos dizer, em Trancoso, né? O famoso Cine Trancoso, que eram as festas sexuais aí do Daniel Vorcaro. E participação de gente da mídia, gente famosa, modelos internacionais. Esse escândalo é o escândalo mais bizarro que a gente já viu em muito tempo. E, naturalmente, há uma força, dado que ele atinge a todos, bem grande para que ele simplesmente desapareça. Então estão tentando transformar o Dias Toffoli numa espécie de bode expiatório do tipo, só some um pouco o Dias Toffoli aí, não mexe mais com ele e pronto, não se fala mais nisso. Que é o que o Centrão quer, a direita quer, o PT quer, todo mundo quer. E o Vorcaro ficando solto nesse escândalo. O jogo leva pro Vorcaro ficar solto, até porque se ele delata, ele derruba todo mundo. Então é um escândalo bizarro. E o Brasil não fazer nada diante desse escândalo é sintoma de que o Brasil institucionalmente está morto. Mas essa atuação aí do STF, né, do Dias Toffoli, que tem sido bastante criticado, como que o senhor vê? Qual que seria ali a solução ali para o Supremo Tribunal Federal, um código de ética? Óbvio. A começar com os escritórios de advocacia pertencentes aos familiares dos ministros do Supremo sendo ou encerrando suas atividades ou simplesmente não podendo ter esse caso bizarro que é basicamente escritórios ligados a familiares deles atuarem junto à Suprema Corte. Isso não existe. Isso você vai tentar explicar. Eu tive nos Estados Unidos agora, eu tentei explicar isso para jornalistas dos Estados Unidos, eles falaram assim, não, isso é piada. Eu falei, não é piada, é o Brasil. Está, o seu país é uma piada. Eu falei, olha, ele está uma piada. Está uma grande piada. Isso é uma das primeiras coisas a se fazer. Os ganhos que eles têm. Outra coisa, o próprio ego dos ministros do Supremo. As sessões do STF não tem que mais estar na TV. Infelizmente, essa transparência, que era uma coisa boa no início, se tornou um jogo de ego, em que eles ficam lá discorrendo e aparecendo. Todos eles viraram agentes públicos. A gente tem que acabar também com as decisões monocráticas, em que eles, na prática, exercem seus votos pessoais e colocam suas posições pessoais ali. É muito poder na mão de um ministro só. A gente tem que impedir que eles tenham esse poder que eles têm sobre os parlamentares, portanto tem que haver uma corte que julgue os parlamentares à parte do STF, com magistrados vindos de todo o Brasil, que fiquem ali 2, 3 anos, tem que ter mandato em um período mais curto para os ministros do STF no Brasil. Infelizmente isso precisa ser feito, porque da maneira como tá, virou uma espécie de um reinado desses caras. A gente falou sobre o escândalo aí do Banco Master, mas teve um outro escândalo aí que foi o escândalo aí do INSS. Há críticas, né, sobre possíveis tentativas aí de blindagem da CPMI, do INSS. Como que o senhor enxerga essa condução da comissão e o papel também dos partidos, né, nesse processo? Agora virou um tiroteio, né? Há algumas pessoas sérias conduzindo isso, a ponto de objetivamente você já ter tido gente do governo federal pega nessa história. A oposição está tendo um controle um pouco maior sobre essa CPMI, então ela não foi blindada como devia pelo governo, e eu acho que essa porradaria que rolou agora, por conta da quebra do sigilo bancário do Lulinha, ela dá o tom do governo percebendo que, ok, o escândalo começou a chegar ali na muralha do castelo, né? Tá pegando basicamente o filho do presidente. Isso sabendo que tem ministro que tá envolvido em delação, que o próprio irmão do presidente Lula também fazia parte dessas ONGs que repassavam dinheiro roubado. Então, acho que é um momento importante para a oposição. Acho que institucionalmente falando, esse escândalo ele é um pouquinho menos, vamos dizer, abrangente do que o Banco Master, no sentido de que elementos da direita não estão tão presentes quanto elementos da esquerda, mas para o governo vai ser um desastre. E eu acho que eles vão para uma tentativa de operação abafa desesperada agora que o ano começou após o carnaval, porque agora, essa semana, eles viram o tamanho do problema. Mas na avaliação do senhor, tem ali uma seletividade na apuração desses escândalos, né, conforme ali o alinhamento político dos envolvidos? Eu não vejo. Eu vi convocações sendo feitas, por exemplo, o pessoal da Lagoinha, mais à direita. Tentaram convocar o Zema, eu não vi motivos para o Zema ser convocado. Porque por mais que a empresa dele venda crédito consignado, e a gente pode discutir se é correto ou não esse modelo de crédito consignado em cima de Bolsa Família, né?
Mas não parece que ele tinha envolvimento nisso. Agora, envolvimento das empresas ligadas ao universo, infelizmente, vamos botar aí de agentes públicos com conexões com o governo federal, estão mais explícitas. As delações estão levando tudo para esse campo. O que tem agora, por exemplo, é a questão que envolve o escritório do próprio Flávio Bolsonaro, do envolvimento estranho e de repasses de ligações do Willer Tomás, que é próximo do Flávio, com o Everson Rocha, que é parte integrante fundamental desse escândalo. E talvez isso comece a chegar no Flávio também. Esse é um dos elementos que vai começar a buscar o Flávio. Eu acho que vale notar o seguinte ponto. Começaram a falar desse escritório do Flávio nesse escândalo logo após o filho do Lula ter sido colocado e logo após sair essa última pesquisa. Como a gente sabe, o Lula e o PT estavam pensando em bater no Flávio lá para maio, quando tivesse certo que o Flávio seria candidato. Eles querem o Flávio como candidato porque o Flávio tem uma rejeição alta. E iam deixar a porradaria para comer depois. Agora, eles estão antecipando a porradaria. Então a gente vai começar a ver, vamos dizer, esse escândalo indo também para a direita. Falando um pouco sobre agora a eleição, mas falando um pouco mais aqui de Minas Gerais, a gente tem um cenário um pouco indefinido. E falando de indefinição, tem um senador, Rodrigo Pacheco, que não se coloca ainda como um pré-candidato ao governo de Minas, e o presidente Lula fazendo apelos para que ele seja. Como que o senhor avalia essa indefinição do senador Rodrigo Pacheco? Eu acho, assim, aqui em Minas o jogo tá muito, muito indefinido. Eu tô rodando o Brasil, aqui é um dos cenários mais complicados de analisar. É um monte de candidato, é um monte de pretenso candidato. O Cleitinho é ou não é candidato, o Pacheco é ou não é o candidato. Acho que a gente tem certeza que o Matheus Simões é candidato, mas num arranjo que ele foi emprestado pro PSD pelo Novo, em nome de um possível apoio mútuo que eles poderiam fazer em diversos estados em cenário nacional. Ou seja, é um cenário muito, muito complicado. Envolve ainda como é que eles vão se relacionar com o PL. Cleitinho já correu para declarar apoio pro Flávio Bolsonaro, mas o PL não vai apoiar o Cleitinho. É um desenho maluco. Eu não sei se o Pacheco firma a candidatura ou não. Eu não sei como é que isso interfere na questão do Matheus Simões. Eu acho que o cenário aqui tá mais fácil a gente falar com a mãe de Iná e tentar jogar pros búzios aí, ou jogar na sorte, do que qualquer outra coisa. O senhor não acredita que o PL poderia apoiar o Cleitinho, então? Eu não acho que não faz sentido pro PL apoiar o Cleitinho. Por quê? Porque o Cleitinho, no fim do dia, vai tomar posições ao longo do ano e da pré-candidatura dele que vão ser conflitantes com as posições deles. E o próprio eleitor vai ficar confuso com isso. O Cleitinho, vamos lembrar, ele tem apelo no eleitor de esquerda. E aqui eles vão precisar levar todos os eleitores à direita. Então vai ser uma confusão bem grande. E o Cleitinho não seria um grande aliado nisso. Porque Minas Gerais é um estado que decide eleições. Então o PL precisaria de um candidato que apoiasse eles integralmente aqui para levar o maior número de votos possíveis. O Cleitinho é um candidato que eu volto a falar, ele tem apelo também com a base do Lula. O senhor falou de indefinição e a gente tem toda essa questão também da direita tá dividida. Cleitinho e Matheus Simões não tem uma definição se eles vão caminhar juntos ou não. Na avaliação do senhor, essa fragmentação pode comprometer o desempenho do campo conservador? Assim, o Matheus Simões é um candidato centro-direita, e o Cleitinho é um candidato de nada. Né? Não sei qual a posição ideológica do Cleitinho. Direita, na avaliação do senhor, não? Eu não... Às vezes ele depende do dia, depende da polêmica do dia. Se a polêmica do dia é uma polêmica de direita, ele viu que vai dar like, ele vai ser de direita. Se amanhã é uma de esquerda, ele vai ser de esquerda. O Cleitinho estava agora na campanha do fim da escala 6x1, só porque dá voto e views ali, porque é o populismo do dia. O Cleitinho é um populista de internet. Então, às vezes a gente confunde um populista de internet com direita só por confusão. Eu não vejo ele. O Cleitinho é um candidato, ele é um Macunaíma. Ele é um candidato que vai ficar voando aí, ó, de acordo com as oportunidades. E não... Eu não creio que isso é um racha na direita. É só um racha, talvez, na internet. Na verdade, o que a gente tá vendo, assim, quando a gente fala assim, de um lado eu tenho o Matheus Simões, que quer pegar a direita de internet pra apoiar ele, e o Cleitinho, é a galera de internet. E aí, quando a gente fala de um Pacheco da vida, por exemplo, a gente tá falando de um político tradicional. Então os políticos tradicionais, eles se resolvem mais rápido. Na internet é muita confusão. Então eu acho que a galera da internet tá confusa.